a infelicidade. Eu renuncio, renuncio, renuncio. A falta de caridade. Eu renuncio, renuncio, renuncio. A infelicidade. Eu renuncio, renuncio, renuncio. Amados irmãos e irmãs, hoje iremos refletir sobre os pecados da língua. Gostaria de iniciar com a leitura da primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 10, que diz assim: com efeito, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, refreie sua língua do mal e seus lábios de palavras enganadoras. O sentimento maior que deve existir em nossa vida, amados irmãos e irmãs, é o amor a Deus. Veja o que a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 22, versículo 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Quando amamos verdadeiramente, somos contagiados pelo Espírito Santo a uma vida de santidade e pureza. Os frutos produzidos são dignos de honra e capazes de revelar ao próximo a comunhão que possuímos com o Pai Eterno. Nestas vidas está o prazer do Senhor. São abençoadas e bem-sucedidas, transbordante do poder de Deus, cheias de autoridade e capacitadas a pisarem sobre a cabeça do inimigo. Essas pessoas são valiosas aos olhos de Deus. De suas bocas procedem as palavras que edificam e abençoam. Hoje, através dessa mensagem, quero abordar 4 aspectos do uso inconsequente da língua. São eles: a fofoca, a calúnia, a difamação e a mentira. Devemos fazer, amados irmãos e irmãs, uma profunda reflexão sobre como temos usado a língua. A usamos para o bem ou para o mal? Se o uso não é bênção, necessitamos rever o nosso proceder e nos empenharmos num processo de mudança, com o fim de moldar nosso agir, tomando a forma do Senhor Jesus e imitando-o. A santidade, amados irmãos, deve envolver todo o ser, inclusive, a língua, o falar. Vamos refletir sobre o primeiro pecado da língua, a fofoca, conhecido também na palavra de Deus como mexerico. É lamentável, amados irmãos e irmãs, mas este mal está dentro das paróquias, está dentro das famílias e também do trabalho, numa frequência muito maior do que imaginamos. É o disse que me disse, que tem levado muitos a servirem aos propósitos maléficos, verdadeiros instrumentos do inimigo. Queridos irmãos e irmãs, vigie o vosso falar, para que não incorra no erro e sejam considerados por todos como fofoqueiros e indignos de confiança. Não fale mal dos irmãos, dos familiares ou das lideranças da igreja. Esta prática, amados irmãos, é condenada pelo Senhor em sua palavra. Veja o que diz a palavra sobre a fofoca. Lá em Provérbio, no capítulo 20, no versículo 19, diz assim: o mexeriqueiro trai os segredos, não te familiarizes com o falador. Na carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 26, diz assim: se alguém pensa ser piedoso, mas não refreia a sua língua,
e engana o seu coração, então é vã a sua religião. Segundo pecado da língua, a calúnia. Infelizmente, a prática da calúnia é relativamente comum no meio da humanidade, frutificando a desarmonia e uma série de consequências, através das quais o corpo é enfraquecido e o inimigo é exaltado. Amados irmãos e irmãs, é tempo de estarem vivendo em espírito. E não permitam que as más ações encontrem terreno propício e finquem raízes em seus corações. Se tiveres alguma queixa contra uma pessoa, procure ela. Numa conversa franca e ungida, resolva as pendências. Não permita que o diabo use da ocasião para afastá-lo da comunhão com Deus. Veja o que diz a palavra de Deus sobre a calúnia. O Salmo 49 e o versículo 20 diz assim: Tu te assentas para falar contra teu irmão, cobres de calúnias o filho de sua própria mãe. A segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, e os versículos de 1 a 3, diz assim: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, desafeiçoados e caluniadores. Terceiro pecado da língua, a difamação. O ato de difamar, lamentavelmente, amados irmãos, é visível no meio comunitário. A satisfação de muitos é observar a vida alheia e destacar os erros. É prazeroso para essas pessoas falar da vida do próximo. Falam do bispo, dos padres, diáconos, dos irmãos. Falam também dos políticos, do patrão e muito mais. Enfim, tudo é motivo para apontar e falar. Estes semeiam a discórdia entre irmãos e são dignos de condenação eterna. Se alguém tem alguma queixa contra o padre, contra o diácono ou algum irmão, converse com ele. Em muitos casos, o problema está numa má interpretação de alguma ação. Haja assim para com todos. Vejam o que diz a palavra de Deus na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5. Diz assim: Nota bem o seguinte: nos últimos dias haverá um período difícil. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus. Ostentarão a aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. Dessa gente, afasta-te. Isto é o que diz a palavra de Deus, amados irmãos. Tiago diz também, no capítulo 4, versículo 11: Meus irmãos, não falem mal uns dos outros. O Salmo 100, versículo 5 diz: Exterminarei o que em segredo caluniar seu próximo. Provérbios, capítulo 16, versículo 28 diz assim: O homem difamador separa os maiores amigos. Quarto pecado da língua, a mentira. A mentira, amados irmãos e irmãs, está muito atuante entre os que professam ser cristão. O diabo tem plantado a ideia que é muito mais fácil falar inverdades a fazer uso da palavra reta. A sociedade atual tem a mentira como uma necessidade no dia a dia. Nós, como servos, jamais devemos compactuar com esta visão distorcida, implantada
pelo diabo. Nossa palavra deve ser sempre verdadeira. Esta condição se aplica em todos os aspectos da vida, seja profissional, pessoal ou religioso. Há um conceito errôneo que a mentira tem tamanho, mas para o povo de Deus, seja qual for o tamanho, constitui-se em pecado, passivo, portanto, de condenação. As advertências deixadas por Deus na Bíblia quanto a este pecado são claríssimas, portanto, injustificável ao seu uso. Veja o que diz a palavra de Deus. Salmo 33, versículo 14. Guarda tua língua do mal e teus lábios das palavras enganosas. O Evangelho de São João, no capítulo 8, versículo 44, diz assim: Vós tende como pai o demônio, e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E Efésios, capítulo 4, versículo 25, diz assim: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E finalizando, a primeira carta de São Pedro, no capítulo 3, versículo 10, diz assim: Como dizem as Escrituras Sagradas, quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas mais e não conte mentiras. Amados irmãos e irmãs, a finalidade desta mensagem não é acusar e tampouco julgar, mas ser um instrumento usado pelo Espírito Santo para falar a muitos corações que, por inobservância dos preceitos bíblicos, se deixa levar pelas coisas aparentes desta vida. Afinal, somos resgatados das trevas para a luz, a fim de sermos servos puros e santos. Que o Senhor te abençoe e te proteja de todo mal. Amém. Eu renuncio.